Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração: Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 37. O Sr. Rochester não manifestou o contentamento que eu esperava. Pelo contrário, tomou um ar grave, abriu a boca como se fosse falar, mas arrependeu-se. Teria eu ultrapassado os limites da convivência e, como o Sr. John, classificaria ele a minha oferta como pouco correta? Mas tinha falado assim porque partira da ideia de que ele me pediria para ser sua mulher. Essa esperança animava-me, embora não tivesse dito coisa alguma que a denunciasse. Mas, como o via cada vez mais triste, pensei que me enganara e procedera como uma tonta. Lentamente, tentei libertar-me dos seus braços, mas ele não consentiu, apertando-me com força. Não, não me deixe, Jane. Agora que lhe toquei, que a ouvi e encontrei de novo a doçura e o conforto da sua presença, não poderei renunciar a esta aventura. Resta-me tão pouco que não posso desprezar o tesouro que você me concede. Podem rir-se de mim, chamar-me egoísta e tolo, mas o meu coração exige a sua presença e, se não o satisfaço, sinto que ele se vingará neste corpo enfraquecido. Mas eu já lhe afirmei que ficaria. Não sei o que entende por ficar. Talvez se limite a ser minha enfermeira, a tratar-me e a olhar por mim. Possui um coração generoso, pronto a sacrificar-se pelos que sofrem. Bem sei, e isso deve bastar-me. Não devo alimentar a seu respeito mais do que sentimentos paternais, não acha? Que pensa sobre o assunto? Serei aquilo que o senhor quiser. E se casar, Jane? Nunca casarei. Tem de casar, Jane. Se eu fosse ainda o que fui antes, obrigá-la-ia a mudar de opinião. Mas, assim aleijado e sem vista, recaiu na sua tristeza. Eu, pelo contrário, sentia-me mais alegre. A esperança reacendia-se. Adivinhei, pelas últimas palavras, quais os obstáculos que tinha de combater, mas não me assustavam. Completamente tranquila, dei à conversa uma nota mais alegre, quase de brincadeira. Verifico que preciso de o conciliar com a vida, declarei, afastando-lhe da testa os cabelos que não deviam ter sido cortados havia muito tempo. Parece um leão ou um Nabucodonosor selvagem, com essa cabeleira tão comprida. E as suas unhas, agora reparo, parecem as garras de uma águia. Neste braço não tenho unhas, nem mão, declarou, mostrando-me o braço mutilado. Não sente repulsa por mim, Jane? Não, além da compaixão que os seus olhos sem luz e as cicatrizes que lhe sulcam o rosto me causam, receio muito que haja outra coisa ainda, isso é, que o ame demasiado por causa disso, e lhe dê muito mimo. Agora, consinta que o deixe para arranjar o lume e varrer o fogão. Distingue quando o lume está aceso? O olho direito entrevê vagamente um clarão avermelhado. E as velas? Percebo-as como uma nuvem dourada. E a mim? Não a vejo, minha fada, mas sinto-me feliz ouvindo-a e beijando-a. A que hora servem a ceia? Nunca ceio. Pois vai cear hoje. Tenho fome e o senhor também deve ter apetite. Chamei a Mary. Depressa dei à sala um aspecto mais alegre e, por minhas mãos, preparei uma refeição saborosa. Sentia-me feliz, bem disposta, e, durante a ceia e depois dela, conversei com animação, sem ter de me constranger. Com ele sentia-me à vontade, sem receio nem acanhamento,
dizendo o que me vinha à cabeça, porque tudo quanto eu dizia lhe agradava e o reanimava. Como era delicioso ter consciência de que lhe restituía a vida, ao mesmo tempo que na sua presença eu vivia em toda a plenitude do meu ser. Embora cego, sorriu, conversou. A dureza das feições suavizou-se e todas as nuvens que lhe ensombravam o semblante se dissiparam. Depois da ceia, fez-me uma quantidade de perguntas. Quis saber onde tinha estado, o que fazia e como tinha conseguido encontrá-lo. Dei-lhe as respostas vagas e incompletas, porque, além de já ser tarde para entrarmos nos pormenores, não desejava, naquela primeira noite, fazer vibrar as cordas mais suscetíveis de emoção. O meu único objetivo era animá-lo e conseguiu. No entanto, de vez em quando, estendia a mão, tocava-me e dizia: Tenha certeza de que está viva, Jane? Ai, que pergunta é essa? A forma como surgiu nesta casa ao cair da noite. Estendi a mão para agarrar um copo de água, supondo ser a criada que me trazia, contando que fosse a voz da Mary que me respondesse. E afinal, foi você que encontrei. Foi a sua voz que me respondeu. Em tudo isso existe um grão de feitiçaria, até mesmo na disposição em que me encontro agora. Se pudesse adivinhar o que foi a minha vida nesses últimos meses, nada esperava, nada queria. A noite confundia-se com o dia. Não sentia frio quando o lume se apagava. Não tinha fome quando me esquecia de comer. Uma única coisa me atormentava o espírito: o desejo incessante de ver você. Um desejo tão ardente que, se me dessem a escolher entre a sua presença e recuperar a vista, preferiria a primeira. E por isso quase nem acredito que esteja aqui e que me ame como antes. Não irá desvanecer-se? Não voltarei ao meu tormento amanhã? Dei-lhe uma resposta banal, a melhor e a mais própria para lhe acalmar o espírito perturbado. Depois, perguntei-lhe se tinha um pente na algibeira para lhe pentear os cabelos emaranhados, afirmando que chegava a ter medo dele, vendo-o assim. Estou muito feio, não é verdade? Feio sempre foi, sabe bem disso. Vejo que continua a ser mazinha. E, no entanto, durante esse tempo vivi com pessoas bondosas, muito mais bondosas do que o senhor, com ideias e opiniões elevadas. Esteja sossegado. Se continua a torcer-se assim, acabarei por lhe puxar pelos cabelos, e de tal forma que deixará de ter dúvidas sobre a realidade da minha presença. Diga-me onde esteve, Jane. Hoje não. Deixo a história para amanhã, quando vier almoçar consigo. Mas não creia que lhe apareça com um copo de água. Hei de trazer ovos e presunto. Fique sabendo. Incorrigível trocista, nascida entre as fadas e a criada entre os homens. Se o rei Saul a tivesse a seu lado, em vez do pequeno Davi, creio que o seu mal teria desaparecido sem o auxílio da harpa. Pronto, agora que já penteei, despeço-me. Estou fatigada por causa da viagem, que durou 3 dias. Boa noite. Só uma pergunta, Jane. Na casa onde esteve, só havia senhoras? Não lhe respondi e fugi rindo às gargalhadas. Já encontrei o meio de o interessar, atormentando-o um bocadinho. Pensava ao subir a escada. Na manhã seguinte, muito cedo, ouvi-o levantar, andar pela casa e, logo que Mary desceu, perguntar-lhe: Miss Eyre ainda está aqui? Onde a instalaram? O quarto não é úmido? Vá perguntar-lhe se precisa de alguma coisa e quando pensa em vir aqui para baixo. Preparei-me e desci quando calculei que eram horas do almoço. Entrei na sala e estive muito tempo a observá-lo sem que desse por mim. Era triste
ver aquele espírito vigoroso dominado por uma enfermidade física. Estava sentado numa poltrona, mas em atitude ansiosa. As rugas cavadas pela tristeza constante sulcavam-lhe o rosto, que naquele instante me recordou uma lâmpada apagada, aguardando que a acendessem, porque ela não poderia fazê-lo, dependia dos outros. Jurar a mim própria que me mostraria alegre e animada, mas a impotência daquele homem vigoroso comoveu-me profundamente. Procurei dominar-me e só então me aproximei dele. A manhã está linda e cheia de sol. Vamos dar um passeio, disse-lhe, falando-lhe com animação. A lâmpada acendeu-se, o semblante pareceu irradiar. Cá está a minha touti negra. Não se foi embora? Uma das suas irmãs esteve a cantar, há pouco, no arvoredo, mas o seu canto não teve para mim a doçura da sua voz. Toda a melodia da terra se concentrou na voz de minha Jane, todo o calor do sol na sua presença. As lágrimas saltaram-me dos olhos quando ouvi essa confissão de dependência. Era como se uma águia pedisse ao pardal que a amparasse. Mas não quis dar parte de fraca. Enxuguei os olhos e fui preparar o almoço. Passamos a manhã ao ar livre, passeando pela mata. Descrevi-lhe como tudo estava viçoso, como que renovado pela chuva da véspera, como o sol brilhava no céu muito azul. Por fim, encontrei um tronco de árvore caído e sentamo-nos, ou antes, ele sentou-se e eu sentei-me nos seus joelhos. Pilot enroscou-se no chão ao nosso lado e nós ficamos calados, gozando a nossa serena alegria. De repente, apertou-me nos braços, exclamando: Sua desertora, como foi cruel! Não posso dizer-lhe o que senti quando descobri a sua fuga e não consegui encontrá-la. Revistei o seu quarto e verifiquei que não tinha levado dinheiro ou qualquer coisa de valor. Nada, nem mesmo o colar de pérolas que lhe tinha dado. As suas malas estavam tal como as preparara para a nossa viagem de núpcias. Que será da minha amada, pensava eu, assim abandonada, desprovida de tudo? Para onde irá? Conte-me agora o que se passou, Jane. Não podia esquivar-me. Descrevi-lhe o que fora a minha vida naquele ano de separação, suavizando consideravelmente a descrição dos meus 3 dias de miséria e de fome, para não lhe causar inútil sofrimento. O pouco que lhe contei já bastou para o afligir mais do que desejava. Nunca devia ter fugido assim, censurou.